Nossa meditação de hoje está em Lucas 7, de 1 a 10. Para a leitura hoje na Almeida século 21, o texto diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno mesmo de ir ao teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, ou faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Certamente temos muitas lições aqui, mas uma que me surpreende realmente é a declaração de Jesus, com outras palavras, de que ele acabou de encontrar o campeão da fé, o centurião. Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O homem de mais fé que Jesus encontrou em suas andanças aí na época do Novo Testamento foi este homem, que não sabemos nem o nome dele. E isso me surpreende, porque eu imaginaria assim que um homem de destaque na fé, claro, seria alguém como Abraão, que é o pai da fé, por exemplo, mas esperaria um profeta, um sacerdote, um mestre, alguém que está, um apóstolo, ali um discípulo de Jesus. Mas ele cita um centurião, um estrangeiro, um soldado romano. E como ele foi declarado por Jesus, em outras palavras, o campeão da fé, que nem mesmo em Israel Jesus encontrou tamanha fé, eu creio que ele também serve de exemplo para nós, que queremos crescer na fé, ou queremos viver pela fé. Eu acho interessantíssimo aqui que este campeão da fé era considerado digno aos olhos dos outros, todo mundo percebia quem ele era. Alguns vão interceder por ele, é o servo dele que está enfermo, ele pede que alguns vão até Jesus, intercedem junto a Jesus para que Jesus vá até a casa dele e cure o servo dele, o que mostra o bom coração dele, deste homem também, se preocupando com o seu servo. Mas é interessante que aqueles que viviam próximo percebiam que ele era digno, muito digno. Eles vão dizer isso. Lá no versículo 4, aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso. Ele é digno de que o Senhor vá até a casa dele e cure o servo dele. Por outro lado, muito interessante isso, as pessoas que o rodeavam achavam que ele era digno, mas ele se achava indigno aos seus próprios olhos. Ele vai dizer isso aqui. Porque Jesus está se aproximando da casa dele, ele manda novos emissários e diz: olha, Senhor, não precisa ver.
me perdoe, né? Não precisa vir até aqui, eu não sou digno. Ele era um homem rico, pertencia ao país dominante, ele possuía escravos naquela época, ele era senhor, ele tinha influência sobre pessoas influentes, como aparece aqui os líderes judeus, mas ele era humilde. E ele chega a dizer aqui ao Senhor que ele não é digno. Tá? Lá no versículo 6, diz assim, Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Olha só. Os outros o consideravam digno, mas ele não se considerava. E vemos aqui que ele confiava totalmente na autoridade de Jesus. Ele usa essa figura tão interessante aqui que ele diz, olha, eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens. Digo para um, vai, e ele vai. Digo para outro, vem, e ele vem. Então, Senhor, eu confio aqui totalmente na tua autoridade. Não precisa vir até a minha casa. Eu não sou digno de tal honra. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra do Senhor e já é suficiente. Basta o Senhor falar. E, meus irmãos, ele estava totalmente correto em sua avaliação a respeito do poder e da autoridade de Jesus. Basta uma palavra do Senhor Jesus. Basta o desejo do Senhor Jesus. E isto foi confirmado porque quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Então, para fecharmos aqui, temos o bom exemplo desse campeão da fé. E temos aqui a revelação maravilhosa, tá, do poder de Jesus. Apenas com uma palavra, apenas com uma demonstração de desejo, Jesus pode mudar completamente a situação. Quando estivermos em dificuldades, quando precisarmos de ajuda, é a Jesus que devemos recorrer, mesmo que não sejamos dignos, como aquele homem campeão da fé também não era. Fique na graça e na paz do Senhor.